Olá, este é o último dia do Festival Águas que Me Tocam, contemplado pelo edital número 32, 2021 Seja o Céu Codec, segunda edição Pacás Novos, prêmio para difusão de festivais, mostras e feiras artístico-culturais. Eixo 1, Festival Cultural, categoria D, Artes Integradas, junção de duas ou mais linguagens e segmentos. Fique à vontade e deixe-se levar pelas águas da floresta. Quem respira rio se reconhece homem, menino, água. Tem nos pés o barro amassado pelas beiras de onde aprendeu a caminhar. Nas veias, a correnteza que agita o correr pelo quintal de chão batido, colorido de cor de rosa pela flor do jambeiro. Tem no olhar a leveza de um céu que se despede em tons de laranja e violeta. É quando a bênção se lança das mãos de mãe, que da janela acena, protege e guia o menino rio por um tempo de espaço e memória. Abro nosso último dia de festival Águas que Me Tocam, com o poema do livro Pele de Rio, de minha autoria. Esse trecho é uma homenagem a quem se funde com as águas, o barro e com as matas das beiras. E olha, é emocionante chegar aqui no último dia do festival e ver o quanto nós temos de riqueza artística, viu? Cada atração entregou aqui muita memória, muito afeto e uma relação muito bonita com a identidade amazônica. E a ideia do festival é isso, é comunhão, é a partilha dos sentidos que aflora pela magia das águas, promovendo um encontro tão rico. Eu agradeço a cada um que compartilhou do nosso bem mais precioso. E olha, o festival continua. E hoje temos a apresentação de Mormaço com o trecho Estiagem, com o poeta do traço de rio marcado na pele, Eliseu Braga. Ele que é poeta, performer, escritor, contador de histórias e ator da Companhia Beiradeira de Teatro, um dos idealizadores da Casa Arigoca. Lançou 2 livros, Cantigas e Mormaço, de forma independente. A palavra encharcada de água de rio é sua ferramenta de trabalho, que o faz visitar múltiplos espaços. E antes do nosso bate-papo com o artista, a gente vai assistir ao espetáculo Mormaço, um recorte sobre estiagem.
É o rio que corta a cidade? Ou é a cidade que enforca o rio? Aquele rio sabia mais da cidade do que a cidade do rio. Em época de cheia, o rio se alargava, tomava de conta da cidade, tirava pessoas de suas casas. Mas a cidade nem sempre esteve ali. À margem do rio, espremendo o rio. Mas o rio sabia mais da cidade do que a cidade daquele rio. Era um rio largo, imenso. Passava pela cidade, mas a cidade ficava de costa para o rio. A sua margem podia se ver. A gente que contava a história. Quando criança, a gente pensava que podia atravessar de um só salto. Mas não. Aquele rio era imenso. Mas tinha época. A época da estiagem. É quando o rio se encolhia. Seu corpo secava. E ficava apenas o espaço vazio de um rio. Um fio de água. Por onde ainda se passavam as balsas, levando o carregamento de soja. Ainda era possível. Mas as dragas paravam. O rio encolhia seu corpo, modificando a margem da cidade. Em época de estiagem, era possível caminhar no meio do rio, entrar mesmo, bem no meio do rio. Aquele rio imenso ficava bem pequenininho, um fio de água. A estiagem é quando a pele do rio evapora e ele fica suspenso. Mas está lá, o seu corpo seco, seu rastro, suas histórias. Na época da estiagem era possível mesmo. Caminhar no meio do rio.
Com quantos paus se faz uma canoa? Com quantos ferros se faz um trem? Veio àquela cidade e construiu um trem à sua margem. E não perguntou nada para o rio. Com quantos paus se faz uma canoa? Com quantos ferros se faz um trem? O caminho de quem vai é igual ao caminho de quem vem? Quem está embaixo tem o mesmo tanto que o de cima tem? A memória que se assina assassina a memória de alguém? Hein? Quem tem mais vive com menos do que lhe convém? A tarrafa vai, mas o peixe não tem. O rio corre, o homem também. Quem vai não escuta quem diz de onde vem. Quem sabe não seja por isso que o medo mantém a coragem presa e o sonho também. Quanto custa a passagem nesse trem? Hein? 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 Com quantos paus se faz uma canoa? Com quantos ferros se faz um trem? O caminho de quem vai é igual ao caminho de quem vem. Quem tá embaixo tem o mesmo tanto que o de cima tem. A memória que se assina assassina a memória de alguém. Quem tem mais vive com menos do que lhe convém. A tarrafa vai, mas o peixe não tem. O rio corre, o homem também. Quem vai não escuta quem diz de onde vem. Quem sabe não seja por isso que o medo mantém a coragem presa e o sonho também. Quanto custa a passagem nesse trem? Hein? 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 A fumaça encobre, o rio que sobe, a barragem resolve, a madeira também. Quem vai e quem vem, quem vai e quem vem, quem vai e quem vem. A fumaça encobre, o rio que sobe, a barragem resolve, a madeira é nobre e o ouro também. Quem vai e quem vem, quem vai e quem vem, quem vai e quem vem. Quem vai ficar com muito? Quem vai ficar sem nem? Hein? Quem vai ficar com muito? Quem vai ficar sem nem? Não vem que não tem trem, não vem que não tem trem. Não vem que não tem trem, não vem que não tem trem, não vem. Se essa rua fosse um rio, muito raro eu conseguia nadar. Tanto carro, tanta gente. Se a cidade fosse minha, não fazia o rio chorar. Se essa rua fosse um rio, muito raro eu conseguia nadar. Tanto carro, tanta gente. Se a cidade fosse minha, não fazia o rio chorar.
Se a cidade fosse minha, não fazia o rio chorar. Mormaço na flor, mormaço na pele, mormaço nos olhos, no corre daquela senhora que anda para cima e para baixo com a sua filha encaixada no colo. Mormaço na fila, dobrando a esquina da Caixa Econômica. Um olhar que se perde numa lembrança de nem sei o quê. Aqui, pro rumo do norte, é bem forte o troço. Dizem que somos terceiro mundo, mal educados, mal falados, esquentados, criadores de caso e sem memória. Dizem que a cidade é de todos, só pra gente acreditar que ela é de ninguém. Mormaço no pneu da bike encostando no asfalto quente. Mormaço naquele tempo fora do ar do escritório para pegar uma marmita e um suco de graviola. Mormaço no rosto do pedreiro velho que conhece a cidade como as marcas da mão. Mormaço no suor, escorrendo, evaporando. Um horizonte quente subindo do chão. Quem escuta a voz da sua cidade? Quem ainda acredita nas lendas dos deuses colonizadores? Quem se senta para escutar os contadores de história do desenvolvimento? Demolidores que confundem o lucro com sustento, eles que nem vivem aqui, eles que nem moram aqui, ficam de longe porque não aguentam o nosso mormaço, tomando vinho às nossas custas. Olha já, escuta aqui, olha só, tá me ouvindo? Esse corpo aguenta cachaça, a minha coragem não fica de ressaca, esse calor me leva para a água, os meus olhos enxergam o rio, meus ouvidos escutam os pássaros. Eu sou daqui, bem daqui, onde a minha memória costura, como essa gente acolhedora e cheia de esperança, que quando precisa, sabe enfrentar o sol. Cidades são rios que correm ao contrário, entre seres fantásticos e imaginários. Cidades são rios que correm ao contrário, entre seres fantásticos e imaginários. O tempo é parente de um rio. O tempo é parente de um rio. Como está o seu tempo? Como está o seu rio? Fluindo? Contra a corrente? Cidades são rios que correm ao contrário.
Raoni Amaral, esse é recital Mormaço, trecho da Estiagem. Muito agradecido, Festival Águas que Me Tocam, Juraci Júnior, Coração e Água do Rio Madeira. Acabamos de assistir Mormaço, um recorte sobre a estiagem do multiartista, poeta Eliseu Braga, que está aqui comigo no palco. Mais uma vez, seja bem-vindo, Eliseu, esse palco é seu. Muito feliz, meu mano, de estar aqui. Mais um encontro nosso, dessa vez um encontro marcado pelo Rio Madeira, por essa força que o Rio tem em nós. E estou muito feliz, muito agradecido pelo convite de participar desse festival maravilhoso, que eu sei que esse espaço aqui já teve o Bado, já teve muita gente incrível. Então, estou em estado de graça. Eu acho que a palavra que ficou nesse festival, assim, é a partilha, sabe? Acho que a gente trocou muito aqui nesse palco, assim. Todo mundo que passou, todos os amigos, artistas, né? Comungaram de uma maneira muito bonita e a gente trouxe o Rio para muito mais perto, assim. Eu acho que a gente despertou isso, sabe? Eu não sei se você sente isso aqui no palco, o Rio muito presente, assim, né? Um olhar diferente para ele. Sim, desde o cenário a toda a proposta, né? Quando você me fez o convite, eu lembro bem, a gente estava conversando e falando dessa relação do Rio, e você me contou uma história de uma pessoa que conversava com o Rio e em seguida me fez a pergunta se eu escutava o Rio, né? E ali, naquele momento, eu me transportei para Itacoan, que é onde eu nasci, e aí comecei a pensar, da primeira vez que escutei o Rio e como que o Rio me ensina também, né? Ensina a gente à margem dele, nessa cidade que muitas vezes, né, maltrata o Rio, mas também a cidade é feita de pessoas que querem fluir junto, né, com o Rio. Eu acho que essa é a proposta do festival, da gente se conhecer, da gente comungar das mesmas águas, dessa partilha, trabalhos de artistas maravilhosos que vão se juntando, se somando, né? Somando os igarapés. É o rio que corta a cidade ou é a cidade que enforca o rio? Eu quero saber de você, assim, pra gente começar quente esse papo. Né, tem uma coisa que as pessoas questionam muito, né? De como as cidades, elas surgem, né, à margem sempre de um rio, as histórias das cidades. Então, eu acho que eu até escrevi um verso antes desse, que é: um dia essa cidade ainda vai fazer as pazes com o rio, né? Como essa questão de como ainda se pensa pouco, né, com relação o rio. Ele é apenas uma serventia da cidade, né? Ou ele é como parte dessa cidade, né? Que depende do rio, né? Na verdade, o rio não depende da cidade, a cidade depende do rio. Acho que é isso. O rio já estava lá, né? A cidade chegou e eu acredito muito que a gente está numa cidade como Porto Velho que tem condições de se harmoniar com o rio, né? De virar de frente para ele. Eliseu, quando você faz a Mormaço, né? Fica óbvio que o ponto de partida ali é o rio, a cidade, o rio, mas você apresentou um trecho Estiagem que fazia parte do Mormaço, que saiu, que agora volta. Conta um pouquinho dessa construção de Mormaço / Estiagem pra gente. Sim, Estiagem, o Mormaço foi o espetáculo que surgiu do recital a partir dos meus 2 livros, do Cantigas e do Mormaço. Então foi um recital que surgiu como um espetáculo onde eu convidei outros artistas a participar, o poeta Amado, a Lima, a Dona Maria Cinta Larga. Então foi o Eliezer também, Vanderlei, poeta.
Rinaldo, bem-vindo. Foi um monte de gente que participou desse primeiro mormaço, desse primeiro recital, onde havia um trecho nele sobre o rio, o ato sobre o rio, onde eu dava o nome de estiagem, né? Essa parte, esse momento em que o rio deixa ali a sua marca, né? Então hoje a apresentação foi um recorte apenas dentro desse ato do rio, e o que já me abre a oportunidade também para poder desdobrar o recital mormaço num outro recital, como estiagem também, e assim, foi uma situação, quando eu ia visitar, quando eu fui a Cujubinzinho, que é uma comunidade daqui, de perto, na época da seca. Então eu ia na casa da minha avó e chegava no barranco e via o rio ali, seco. Você caminhava até o meio do rio. Essa época que o rio seca, então essa parte mais ali no Baixo Madeira, próximo a Cujubim, próximo à Aliança, Itacoan, que foi onde eu nasci, formam essas praias imensas, né? Essas praias imensas, e você consegue caminhar até o meio do rio, de fato, literalmente. E quando eu vi esse cenário, quando eu visualizei esse espaço vazio do rio, assim, o rio estava ali, de repente ele evapora, né? É uma época do ano, né? Uma época em que a cidade se modifica, as pessoas se modificam. É isso, você está imerso nesse rio já tem um tempo, com os trabalhos que vem propondo, encontrando as histórias, né? É muito incrível, é muito fantástico de como que o rio dá o ritmo pra gente. É engraçado porque o rio, mesmo sem água, ele continua território, continua rio, continua veia. Isso. E continua pele. Continua a pele, o corpo, né? Esse corpo do rio que às vezes evapora e que deixa esse espaço ali da estiagem. É o momento que altera tudo, do pescador, as pessoas que vão plantar à margem, né? Que aproveitam para plantar determinado feijão, milho. Então muda todo o comportamento. Quando eu vi isso, essa paisagem, eu pensei muito em como fazer disso um poema, em como trazer isso num formato de um poema, como fazer as pessoas visualizarem, né? E precisava dessa relação íntima com esse estado do rio, que é esse estado evaporado, esse estado onde está ali o corpo dele, o espaço vazio, como você falou, embora ele tenha secado, mas está ali, né? E as pessoas vão se relacionando de outras maneiras, vão até a margem, fazem... o pessoal acampa muitas vezes, vão, né, saem das suas casas, vão para a beira do rio e passam um dia inteiro nessas praias, pescando, assando peixe. Também tem a atividade terrível do garimpo, e acaba isso também trazendo muitas reflexões que eu também busquei colocar nesse trabalho. E você sente o rio, porque o rio é essa, digamos, essa matéria mutável, né? Ele se transforma, naturalmente ele se transforma. Com a intervenção humana ele também se transforma. Como você sente essas transformações do rio? Acho que já, eu me refiro mais ao teu olhar como poeta, né? Porque eu acho que isso também a gente sente em Mormaço Estiagem. Sim. E, claro, as tuas experiências também como homem da beira do rio. Sim, sim. Sim, o rio tem um tempo, né, diferente, né? O tempo é parente de um rio. O rio tem um tempo, tem uma forma, né? Tem todo uma maneira de nos ensinar, né? Na comunidade que eu nasci, ou nas comunidades ribeirinhas aqui, né, do Baixo Madeira, a geografia é uma coisa diferente, né, da parte urbana, total.
Isso é notável. O comportamento das pessoas também, a maneira que elas lidam com o tempo, né? Nas comunidades, você que vai muito, percebe isso, o tempo atua de uma forma muito diferente. As pessoas se comportam, se relacionam de uma forma diferente, com uma... deixa, né, o tempo fluir, não se desconecta com o tempo da vida. E o rio, ele ensina muito isso, né? Ele ensina sobre mudança, ele ensina sobre força, ele ensina sobre vida, ele ensina sobre resistência. O Rio Madeira é um rio que carrega 50% de sedimento do Rio Amazonas, né? Isso é muita coisa, é muita riqueza para um corpo só. Imagine o Rio Amazonas, que é imenso, que é um continente de água. 50% da riqueza de sedimentos dele vem do Rio Madeira. Aí vem a coisa do Rio Madeira ter nascido vir da Cordilheira dos Andes, tem toda essa força que envolve as histórias, né, que envolve essa margem do rio. E, nossa, para mim, assim, um infinito de possibilidades, de histórias, de narrativas, de beleza, né, eu já percorri um pouco a Amazônia peruana, então você vai encontrando as semelhanças, né, de cada lugar, de cada rio, cada lugar com seu rio ali. E eu acho que é isso, o rio, ele é um grande mestre, né? Uma grande força que está a todo tempo nos ensinando. E sobre esse tempo do rio, Eliseu, eu acho que você consegue, se é que é possível, você consegue traduzir para a gente, né? Em sons, em silêncio, em sons, porque a gente tem a música do Raoni. Essa abertura do espetáculo que a gente acabou de ver nos leva, eu fico até arrepiado assim, porque você nos remete exatamente ao tempo do rio, né? Ao tempo das comunidades, ao tempo de quem está conectado à natureza. Você se reconhece nesse tempo que você hoje representou para a gente, o tempo o tempo do rio? Sim, sim. Muitas vezes me causa problemas. O meu tempo, não é que o meu tempo, mas o tempo que eu aprendi a estar. Eu nunca, te falar, Juraci, que eu sempre tive medo de perdê-lo, de perder isso, que muitas vezes as pessoas que estão no outro tempo, no tempo da cidade, no tempo do aceleramento e tal, é uma forma, né? Eu acho que a maravilha do tempo é que é isso, ele é parente de um rio. Então você quer impor velocidade para ele, beleza, ele dá velocidade para você, né? Mas você quer calmaria, puxar, né? Sentir a presença das coisas, né? Sentir a respiração do rio. O rio, ao mesmo tempo que ele está ali, diante de você, né? Alguém vê um rio assim, sem as águas agitadas, fala que ele está parado. Mas não, ele está ali. Ele está correndo, ele continua, ele avança. Ele nunca é o mesmo, né? Heródoto, ninguém atravessa duas vezes o mesmo rio, né? Que as águas é mutável. Eu me reconheço muito nesse tempo. Tive medo de perdê-lo. Já cheguei a ponto de me acelerar e vi que isso não me causava bem, não me fazia bem. Então, estar dentro desse tempo, que é o quê? É o tempo de perceber as coisas, é o tempo da escuta. Por isso, no poema Mormaço, no final lá tem a parte que ele fala eles que nem são daqui, né? Eles que nem moram aqui, ficam de longe porque não aguentam o nosso mormaço. Quem são eles? As pessoas que estão desconectadas disso. Eles não é especificamente também, eles nem moram, porque tem pessoas que
que estão aqui habitando esse lugar, mas não vivem esse lugar, não moram nesse lugar. Você pergunta coisas para essas pessoas, elas não sabem. Elas preferem dizer que aqui não tem nada, né? Elas preferem... moram aqui, vêm para cá, habitam um lugar, mas não conhecem um lugar, não vivem no lugar, né? E quando eu falo eles que nem moram aqui, eles que nem vivem aqui, ficam de longe porque não aguentam o nosso mormaço. Então, esse corpo aguenta a cachaça, né? Meus ouvidos escutam o rio, meus ouvidos escutam os pássaros, meus olhos enxergam o rio. Estou falando dessa conexão, né? O que o rio pode te ensinar, o que a floresta pode te ensinar, o que os povos originários podem nos ensinar é manter essa conexão, porque isso é tecnologia ancestral. Eliseu, é notório assim, o orgulho que você tem de ser essa pessoa que vem da beira. E a pessoa que vem da beira, que tem esse tempo do rio, é chamado de beiradeiro. Hoje um orgulho. Exatamente, porque o beiradeiro, o ribeirinho, né? Essa gente que vive à margem do rio, que nasce na beira do rio, que está voltado de frente para o rio, né? As casas nas comunidades ribeirinhas, elas estão de frente para o rio. As pessoas têm uma relação com o rio diretamente, assim. O que a gente está fazendo, acredito eu, dentro desse movimento artístico do qual nós fazemos parte, não dá para você morar nesse lugar e fugir, né, desse lugar, e fugir dos assuntos, né, que nos circulam, fugir dessa terra, fugir desse rio. Então, não tem como não incorporar isso no nosso trabalho, no nosso fazer artístico. Então, quando eu encontrei esse movimento cultural da cidade que reivindicava essa identidade, que falava disso com um certo orgulho, eu me identifiquei de pronto, falei, opa, porque o primeiro processo, quando eu cheguei em Porto Velho, foi o processo de exclusão, de me ver completamente fora desse tempo da cidade, né? Então, acabei tendo que retomar esse tempo do rio novamente, tendo que buscar ele. Primeiro, como você comentou, foi um processo todo de negação, porque ao chegar na cidade, uma imagem curiosa, né? Como a gente que nasce do rio, vamos dizer, dessas comunidades ribeirinhas, são pessoas mais conectadas com o rio mesmo. A cidade, ela corta o cordão umbilical com o rio, né? Se você não buscar essa conexão, você se sente desamparado, porque a cidade, ela obriga você a esse corte, a ver o rio como algo que tem que ser domado, como algo que tem que ser explorado, e não como parte da sua vivência como ser humano, né? Acredito eu que os povos, as comunidades ribeirinhas, os povos tradicionais, eles têm uma relação com o rio quase como um rio sendo uma divindade, né? Porque oferece comida, oferece o deslocamento, oferece as histórias, tantas histórias que se permeiam, né, no rio. E na cidade, o rio é como se fosse uma fera enjaulada, que está ali exposto no zoológico para ser explorado e para se tirar foto. Quando se vai à margem dele, às 6 horas da tarde, né? Então tem tudo isso, mas as pessoas que estão muitas vezes tirando essas fotos, são poucas pessoas que fazem uma reflexão e dizem, essa cidade está de costa para o rio, está jogando toda a sua sujeira no rio, né? Que relação de respeito é essa? Então, o movimento cultural da cidade, o movimento beiradeiro, ele, além de ter sido um movimento que me ajudou a afirmar a minha identidade, também a buscar essa conexão, ele também nos provoca a pensar a cidade, né? E a pensar o rio. E eu acho que é isso, é um movimento de falar sobre existência, né? Assim, mais do que uma questão de resistência mesmo, é uma questão de existir, né? Tem um poema, acho que está no Mormaço, e ele está intrinsecamente também dentro da performance da estiagem,
que ele fala, quem nada contra a corrente não é a gente, né? É quem não sente a força do rio, do grão, da semente. Então, essa identidade ribeirinha, essa identidade beiradeira, ela é um caminho. Falar sobre essas coisas é um caminho que nos faz chegar até a nossa raiz. Se eu contar para você que eu separei esse poema, Nascente, página 29 do Mormaço. Eu imagino. Eu estava também preparado para trazer ele. Eu prefiro ele na sua voz, tá? Vou te dar uma cola, tá aqui embaixo. Faz ele para mim, depois você me dá, para eu continuar o papo. Quem nada contra a corrente não é agente, parente. É quem não entende a força do rio, do grão, da semente. São eles que nadam contra a corrente, não a gente. A gente é nascente. Eliseu, você acha que as cidades honram os rios? Já foi muito assim, eu acho que quando as cidades começaram, né, a gente lê a história essa coisa, Rio Tigres, Rio Eufrates, Rio Nilo, as histórias das civilizações antigas que construíram as coisas que até hoje nós estamos utilizando, né? Elas estão todas conectadas, né, com um rio. A própria história a história contada, né, a partir do ponto de vista religioso do Gênesis da Bíblia, né, que foi moldado o ser humano moldado do barro. Tem uma história dos sumérios, que lá do começo, em que eles falam que esse barro que foi moldado foi o barro tirado da margem do rio, porque era um barro mais mole e podiam moldar as pessoas, e assim as pessoas foram surgindo. Outras histórias também dos povos indígenas também, que se assemelham a essas histórias de fundação da humanidade, né, de fundação do ser humano. Então, assim, no começo, as cidades elas tinham essa referência ao rio como algo assim, sem o rio a gente não vive. Hoje, o que se vê, né, quando você vai para uma grande cidade, para uma grande metrópole, eu não sei, acho que eu já te falei isso uma vez, que um dos grandes impactos que eu senti na minha vida foi quando eu cheguei em São Paulo e vi um rio morto, o rio Tietê, o rio Pinheiros, morto, né, apodrecido, como um corpo gigante apodrecido no meio de uma cidade. Então, tipo, São Paulo tem suas maravilhas, né, tem suas potências como cidade, mas como pode? Como pode uma cidade matar o rio? Como pode uma cidade estar todo o tempo jogando dejetos no rio e em nenhum momento se preocupar se aquele corpo ali, até quando esse corpo vai aguentar? Então, eu sou Porto Velho, que é a nossa cidade aqui, tem um rio vivo, forte, imenso, poderoso, está aqui dentro desse festival, né? Eu acho de suma importância que a gente possa estar sempre trazendo essas águas do Rio Madeira, trazendo as histórias do Rio Madeira, para que a gente possa não permitir que ocorra o que ocorreu com o Rio Pinheiros, com o Rio Tietê, né, no caso, que não ocorra isso. As cidades, elas estão, acho assim, esse processo civilizatório hoje está nos mostrando que muitas cidades fracassaram como cidade. Então, acho que Porto Velho, ela ainda tem capacidade para olhar para esse rio e viver junto com ele, né? Fazer as pazes com ele, tirar ele das jaulas, colocar o rio, fazer com que a gente se volte mesmo de frente para ele, né? E construir uma política pública que possa respeitar o rio e os povos que vivem à sua margem. Quando você fala sobre esses conceitos, né, filosóficos até sobre o rio, a gente, dentro do documentário Águas que Me Tocam, também exibido dentro do festival, a gente tem uma filosofia indígena
que fala sobre o rio como veia de um grande corpo. E esse corpo é o planeta que a gente vive, né? Então esse rio pulsante, um rio vivo, esse corpo vivo, ele não tem espaço para esse corpo morto, né? Um rio com um pesar, né? Com uma história negativa de apagamento. Acho que eu comum com você dessa ideia de Porto Velho ter esse rio vivo como uma veia muito forte, né? Uma artéria muito importante para a gente. O nosso papo está maravilhoso, como sempre, mas para a gente se despedir do festival, para a gente se despedir desse papo, queria te perguntar uma coisa. Você falou muito isso hoje durante o Mormaço Estiagem. E se a cidade fosse sua? Não fazia o rio chorar, né? Não fazia... Virava de frente para o rio, né? Se banharia nele ao invés de sujá-lo e temê-lo, né? E aí é isso, Juraci, eu acho que a gente tem que assumir a cidade para nós, né? A gente precisa urgentemente assumir a cidade para nós. Nós que enxergamos a cidade, nós que sentimos a cidade, nós que nos importamos com esse rio, a gente precisa assumir para nós. Então, quando eu falo se a cidade fosse minha, eu estou colocando isso, né? Minha nesse sentido, estar com alguém que gosta. Porque acho que a gente tem aí 100 anos, pouco mais de 100 anos de uma relação abusiva, né? A cidade, o rio. E os que sentem, os sentimentais, que muitas vezes são confundidos com os fracos, né? Os sentimentais, as pessoas sentimentais são muitas vezes confundidas com as pessoas fracas. Ah, não, sabe? Se você dá um papo de falar sobre o rio de uma forma como se... Absurdo. Se você diz para a pessoa que o rio tem vida, que essa vida ela não pode ser violentada, as pessoas olham, o que é isso? Né? Olham, isso é um bobo, é uma pessoa muito sentimental. Frágil até. Frágil, isso, confundido com fragilidade, assim, a pessoa sentimental com uma pessoa frágil. Não é. Muito pelo contrário, são as pessoas mais fortes. São aquelas pessoas que não fogem do sentimento, não fogem do amor, não fogem disso, de se apegar, né? Porque muitas vezes aquelas pessoas que entram no estado anestésico para não se importarem com essas coisas, elas é que não aguentam o baque, né? Se você tira essas coisas que elas acham fundamentais, elas se perdem. Então, eu acho que a gente que sente os sentimentais, assumir a cidade para a gente, trazer cada vez mais esse afeto para dentro da cidade. Porque nessa ideologia de cada um por si, nessa ideologia onde as pessoas olham para o próximo como uma ameaça e não como uma promessa, já mostra que isso não leva a lugar nenhum. Né? Mostra cidades, cidades são rios que correm ao contrário, né? A gente precisa alinhar nosso fluxo de cidade, de pessoa, com o fluxo do rio, né? E saber fluir como o rio, saber ser mutável como o rio, saber ser forte como ele e saber chorar. Saber chorar. Saber virar rio também. Saber virar rio também. Eliseu, eu acho que a gente poderia encerrar o nosso papo, encerrando o nosso festival com essa reflexão, né? E se essa cidade fosse minha, né? Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa partilhar e conversar, Sim. de fato. Sim. Muito obrigado pela tua partilha. Obrigado. Eu te agradeço muito, muito mesmo. Águas que nos tocam, que me tocam, que te toca, que toca a memória de todo mundo. Muito grato por trazer para a gente o rio para o palco, me ajudar, me convidar para estar aqui hoje, me desafiar também como artista, por ser um trabalho que eu queria apresentar, mas
eu precisava disso, precisava de me sentir seguro, precisava de um espaço, de um convite onde eu falasse, não, eu posso fazer isso porque eu sei que o Juracy, a Val, todo mundo dessa equipe, os meninos que trabalharam aí com os olhares, né, com os olhares cinematográficos. Então eu estou muito feliz mesmo, imensa felicidade de estar aqui partilhando com vocês dessas águas. Só segue, pega a canoa e vai. Como diz você, pega o casco e vai remando aí que dá certo. Obrigado. Esse é o poeta beiradeiro Eliseu Braga, o cara do traço de rio marcado na pele. Tá aqui. Só pega teu casco, vai remando, Eliseu, já te falei, vai dar tudo certo. Obrigado, viu? Valeu. Olha, chegamos ao final do festival Águas que Me Tocam. E eu espero que essa força da mata, das águas, dos povos da floresta tenham de fato tocado o sentimento, né? O seu sentimento, para que nós que estamos aqui no palco, embriagados, né, por todas essas narrativas, e a gente só fez isso porque tem uma única razão, né? Trazer a força de quem produz arte no norte, para que essa força chegue até você. A nossa programação foi muito vasta, foi pensada de uma maneira muito carinhosa. Só quero agradecer a toda a equipe, né? Toda a produção, todo mundo que trabalhou incansavelmente para que esse festival, de fato, nascesse. Eu tenho certeza que essas águas foram nesse banzeiro, né? Que esse movimento do rio, quando o barco passa, ele cria ondas, e essas ondas foram reverberando a cada margem, cada paragem que a gente chegou, assim, e sem limite, né? A internet possibilitou que a gente chegasse hoje até você em qualquer parte do mundo. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Muito obrigado. Vida longa ao Festival Águas que Me Tocam. O festival é contemplado pelo edital número 32/2021 Sejusel Codec, segunda edição Pacas Novos, prêmio de difusão de festivais e mostras e feiras artísticos culturais, eixo 1, Festival Cultural, categoria D, Artes Integradas, junção de 2 ou mais linguagens e segmentos. Obrigado pela companhia de vocês e nos vemos em uma próxima oportunidade.